Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, é oitava rodada? Isso, oitava rodada. Nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, tivemos aí mais uma parte, né, ou a parte final da rodada, porque tivemos jogos na terça-feira, quarta-feira não teve jogo, foi jogo da seleção, e na quinta-feira tivemos os outros jogos. Se eu não estiver enganado, foram 5 jogos. Eu acho que foi 5 jogos na terça e 5 jogos na quinta-feira. Tivemos, deixa eu pegar aqui, não, tivemos 6 jogos, 6 jogos na quinta-feira, na terça-feira 4 e 6 jogos na quinta-feira. E um desses jogos foi o clássico nordestino, encontro de tricolores, o tricolor baiano contra o tricolor cearense, que acabou de sagrar-se tricampeão da Copa do Nordeste, está na Sul-Americana, já está nas oitavas de final, contra o Bahia, querendo retomar os seus grandes momentos no futebol brasileiro, como foi na época, pelo menos que eu peguei, tá? Na época de 80. Lá na época de 50, 60, eu não era nem nascido, então não posso falar. Mas da época de 80 eu posso falar, porque eu acompanhei o time do Bahia, óbvio. Era, quantos anos eu tinha ali no título do Bahia? Eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. 15, 16 anos o título do Bahia. Então eu acompanhei, porque eu já acompanhava futebol, já jogava em divisões de base, então a gente acompanhava. O Bahia também era um time que vira e mexe aqui no Rio, se falava muito de olheiros, levar para lá, estava no auge, estava na crista da onda, como se diz, e hoje o Bahia tenta retomar, né, com características diferentes, mas tenta retomar um espaço que já foi do Bahia no futebol brasileiro, que se perdeu por algum tempo, ficou passando por sufocos, mas agora está tentando retomar e está fazendo um campeonato brasileiro muito consistente até o momento. Qualquer time do futebol brasileiro, eu vou falar a mesma coisa, futebol é momento, fase de jogador é momento, e o momento do Bahia é um momento bom, até porque o Bahia, tirando a Copa do Brasil, obviamente, né, tá focado no Campeonato Brasileiro. Então se enfrentaram Bahia e Fortaleza, e o Bahia triunfou por 1-0, gol no segundo tempo de Jean Lucas de cabeça, que já tinha perdido um gol incrível no primeiro tempo. Então, o Bahia triunfou. Foi justo o triunfo do Bahia? O Fortaleza jogou mal, o Fortaleza jogou bem, o Bahia triunfou porque jogou mais, jogou menos, foi na sorte. A gente vai falar tudo isso, na minha opinião aqui. Cada um tem uma opinião. O torcedor do Fortaleza vai ter uma opinião do porquê que perdeu, o do Bahia do porquê que ganhou. Isso que é interessante. Não existe certo ou errado. O que existe são puxa-sacos. Tem gente que é puxa-saco, que passa pela internet e vê o que a torcida tá falando, e aí fala o que a torcida quer escutar. O que foi isso, bicho? Eu aqui? Alguma coisa aqui, mas não sei o que foi não. Bom, continuando. Então tem esses canais aí, e eu conheço. Quem trabalha com isso aqui percebe quando o cara puxa saco. Então tem alguns canais que ficam vendo, o Fortaleza ganhou, ele fala o que a torcida do Fortaleza tá falando, independente de ser verdade ou não. A do Bahia, a mesma coisa, a do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Todas as torcidas têm si. Tem esses canais que são puxa-sacos. Ele fala o que a torcida está falando no momento. Se a torcida começar a meter a porrada no time, no treinador, ele vai falar a mesma coisa. Ou seja, não tem opinião nenhuma. Quer like só, mas aí a torcida embarca nisso
e nego se dá bem. É por isso que o meu canal demora a crescer. Mas eu prefiro crescer assim do que de puxar saquice. Nunca fui assim e não vou ser depois de velho. Então, vamos lá para a gente falar sobre o triunfo do Bahia em cima do Fortaleza, como foi, se foi justo ou não, e a classificação, como ficou na oitava rodada. Lembrando que a classificação, nesse momento, para a maioria dos times, não é uma classificação fixa. Por quê? Porque tem muito time com jogos atrasados. Então, a classificação, tendo esses jogos atrasados, não é uma classificação fixa. Com exceção de 2 times. Tem 2 times que a classificação está correta. A classificação está correta e eu vou explicar o porquê. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magrana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para classificação. Bom, com esse triunfo, o Bahia está na 2ª colocação, com 17 pontos, o mesmo número de pontos do líder, que é o Flamengo, só que perde no saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo é 8 e do Bahia é 4. E aí, eu falei que o cenário, a classificação, ainda não é definitiva para a maioria dos times, com exceção de 2. Puta que pariu, tem um... meu pai do céu. Vamos lá. Continuando. E quais são esses 2 times? Esses 2 times são Flamengo e Bahia. O Flamengo e Bahia, a classificação está correta. Por que está correta? E aí eu vou explicar. Bom, vamos lá. Bahia, Flamengo tem 8 jogos, Botafogo tem 8 jogos, Atlético Paranaense tem 8 jogos, São Paulo tem 8 jogos, Palmeiras tem 8 jogos. Mas por que Botafogo, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras que tem 8 jogos, a classificação não é correta? Simples. Porque o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, que tem 13 pontos, eles têm um jogo a menos. Eles têm um jogo a menos. Se eles ganharem esse jogo, eles vão a 16 pontos. E aí, com 16 pontos, ele fica com o mesmo número de pontos do Botafogo. E aí, vai para um critério de desempate. Só que eles, com esse um jogo a menos, eles só conseguem ir até o Botafogo. Eles não passam Bahia e nem Flamengo, porque já estão com 17 jogos. Então, o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro ganhando esse jogo que falta, para Bahia e Flamengo não vai alterar nada. Bahia e Flamengo vai continuar nas posições que estão. Agora o Botafogo pode alterar, o Atlético Paranaense pode alterar, São Paulo, Palmeiras, ou seja, apenas Flamengo e Bahia estão com os seus pontos e a classificação definida. A gente tem aqui ainda o Internacional com 6 jogos, com 2 jogos a menos. O Internacional pode chegar aos 17 pontos. Pode chegar aos 17 pontos. Igual o Bahia e Flamengo. Pode passar o Bahia e o Flamengo? Pode. É verdade, cara. Acho que nem Bahia e Flamengo, porque o Internacional pode chegar a 5 vitórias igual Flamengo e Bahia e pode passar no saldo de gols, cara. Ou seja, agora que eu olhei a tabela,
Eu não tinha visto que o Internacional só tem 6 jogos. Então, cara, com 6 jogos, o Internacional também pode mudar a classificação de Flamengo e Bahia. Então, nem Flamengo e Bahia, a sua classificação é a real, porque o Internacional pode bagunçar ou passar Bahia e Flamengo. Então, ninguém no Campeonato Brasileiro está com a classificação definida. Ninguém. Agora, me pegou de novo. Ninguém não. Tem sim. Tem sim. Os três últimos colocados estão com a classificação definida. Porque estão com 8 jogos. Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória estão com os 8 jogos. E não vai mudar. Porque não tem ninguém para passar. Ou seja, no Campeonato Brasileiro, reformulando aqui, olhando agora a tabela, só 3 times estão com a sua classificação correta. Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Vamos aqui para o Fortaleza. O Fortaleza, com esta derrota, fica na 11ª colocação com 10 pontos. Tem 7 jogos, falta um jogo, pode chegar a 13. Com 13, se ganhar, vai para a primeira parte da tabela, fica ali na 8ª colocação, dependendo do saldo de gols. Dependendo do saldo, no saldo de gols hoje, passaria o Atlético Mineiro. Passaria o Atlético Mineiro? Não, ficaria com 13, o Atlético Mineiro tem um saldo de 7. Não, mas passaria o Bragantino, que tem 13 pontos. Então, o Fortaleza está na 11ª colocação, com os jogos atrasados aí, tipo o Grêmio tem 6 jogos, pode passar, pode ir a 12 pontos, pode passar o Fortaleza. O Fortaleza está do meio da tabela para baixo. Não foi um resultado bom para o Fortaleza, principalmente quando a gente falar do jogo. Então vamos lá para a gente falar aqui do jogo. Vamos pegar pela estatística. Bom, vamos lá. O Bahia fez um grande jogo? Não. Não, o Bahia não fez um grande jogo. Ponto. O time do Bahia me parece parecido com alguns times que tem no Brasil, que não pode ficar muito tempo sem jogar. Tem times que não podem ficar muito tempo sem jogar. Se ficar muito tempo sem jogar, vai se arrasar. Vai perder o ritmo de jogo. Perde o ritmo de jogo. Então, o time do Bahia é um time que não pode ficar muito tempo sem jogar. Dar essa pausa de 10 dias não é bom para o Bahia. Se o Campeonato Brasileiro parasse na Copa América, tem quase que certeza que seria horrível para o Bahia. Seria horrível para o Bahia, porque ia perder ritmo de jogo. Lógico, todo mundo ia perder ritmo de jogo. Mas o Bahia entra naquele rol de times que não pode ficar. Eu vou te dar um exemplo, na minha opinião, de pelo menos 2 times que não podem ficar muito tempo sem estar em atividade, ficar só treinando. Flamengo é um time que não dá para ficar só treinando, porque perde ritmo de jogo. E o outro time, na minha opinião, também não pode ficar só treinando, tem que estar jogando direto, é o Atlético Paranaense. Tem outros? Tem. Mas eu vou pegar esses 2. São 2 times que, se tiver uma pausa muito grande, perde muito rápido o ritmo de jogo. E parece que o Bahia nessa característica justamente por causa do meio de campo. Justamente por causa do meio de campo. Então, sobre isso que a gente está falando. Talvez o Bahia não fez um bom jogo por ter perdido um pouco o ritmo de jogo. E o Fortaleza, pelo contrário, está em ritmo de jogo. E aí isso deu uma equilibrada e até uma superioridade do Fortaleza durante o jogo. Aí foi o que eu disse no início. Por isso que talvez o torcedor do Fortaleza fique muito mais incomodado do que já
ficaria normalmente com a derrota, justamente por causa disso. Porque o Fortaleza, na minha opinião, maior parte do jogo conseguiu controlar o meio-campo do Bahia, que era o que tinha que se fazer. E o Fortaleza conseguiu. E aí a gente vai dar uma olhada nos números aqui rapidinho, só para vocês terem ideia. O Bahia deu 12 chutes. O Fortaleza deu 21. O Bahia deu 3 chutes apenas em direção ao gol no jogo inteiro. No jogo inteiro. O Fortaleza deu o dobro, deu 6. A posse de bola acabou ficando um pouco mais pro Bahia. Principalmente em momentos ali do segundo tempo. Precisão nos passes, alto. Os dois, 84%, 85%. Então acertaram muitos passes. Faltas. O time do Bahia fez mais faltas do que a do Fortaleza. E aí também tem uma explicação. Por quê? O meio-campo do Bahia não é um meio-campo marcador. Então, os caras que não têm a característica de marcação, na maioria das vezes eles fazem mais falta. Ah, não, Magalhães. Quando tem o Pitbull faz mais faltas. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando você tem um Pitbull ali, um cara de marcação, e os outros 3 não marcam ninguém, aquele cara vai se ferrar porque ele vai ter que fazer falta direto. Agora, quando os 4, nenhum dos 4 tem esse feeling de marcação, os 4 tem que pelo menos ajudar. E aí, perde tempo de bola, faz faltas desnecessárias, então acaba aumentando muito, quer dizer, aumentando muito não, aumentando um pouco o nível de falta, porque tem até jogadores que não precisavam fazer falta, acaba fazendo por essa falta de tato em relação à marcação. Cartões amarelos, o Bahia tomou 6, é isso que eu tô falando. 6 cartões amarelos, e o Fortaleza só tomou 1. Só 1. Impedimentos, nenhum pro Bahia. Ou seja, o Fortaleza não deu contra-ataque pro Bahia. E 6 pro Fortaleza. Escanteios, 9 pro Fortaleza, 5 pro Bahia. Nos números, o único número que é a favor do Bahia é a posse de bola. É o único número. No restante, o Fortaleza foi superior. E quando eu falei que o Bahia não fez um bom jogo, não fez um bom jogo. O Fortaleza, no primeiro tempo, foi um jogo onde o Fortaleza neutralizou muito bem o meio-campo do Bahia. O Bahia teve muita dificuldade de infiltração, muita dificuldade de criação. Muita dificuldade de criação. E aí, foi ali com o ataque Ademir e o Everaldo, e o Fortaleza com o Breno, e o Kaiser ali, né? O Breno e o Kaiser fazendo ali o ataque. Bom, o primeiro tempo, na minha opinião, foi um primeiro tempo do Fortaleza, onde o Fortaleza neutralizou o Bahia. O Bahia não conseguiu sair, e aí cada um pensa de uma maneira. Na minha opinião, o Fortaleza não neutralizou o Bahia porque o Bahia não fez uma boa partida. Não. O Bahia não fez uma boa partida porque foi neutralizado pelo Fortaleza. Essa é a minha visão. Porque senão é muita soberba, não. O Fortaleza só conseguiu marcar a gente porque a gente não estava fazendo uma boa partida, a gente não estava correndo, a gente não estava dando sangue. Aí é soberba demais. Aí é desdenhar do trabalho do outro time. Na minha opinião, o Fortaleza conseguiu neutralizar sim, criou algumas oportunidades. O Bahia teve uma oportunidade com o Jean Lucas, que perdeu num passo do Everton Ribeiro, perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro. Inclusive ele saiu até no intervalo, né, reclamando pra caramba, com raiva, acho que dele mesmo, por ter perdido o gol. Mas o Fortaleza criou algumas oportunidades, mas oportunidades claras, deve ter sido umas 2, no máximo. Então no primeiro tempo não teve aquelas grandes chances, aquelas grandes jogadas, não. Foi um jogo bem, na minha opinião, bem jogado taticamente ali, com o Fortaleza superior, porém, não se teve muitas chances de gol no primeiro tempo.
No segundo tempo, o Bahia deu uma arrumada, mas o controle do jogo continuou com o Fortaleza. O Bahia melhorou, mas o controle estava com o Fortaleza. O tanto que o Fortaleza teve chances de abrir o placar. Teve chances de abrir o placar e não abriu. E aí a gente pega aquela situação que todo mundo fala. Existem times que quando você tem a chance de marcar, você tem que fazer o gol. Você tem que matar o jogo. Porque senão você vai dar chance para o adversário. E esse é o caso do Bahia. Hoje, o adversário do Bahia, se tiver chance de fazer gol no Bahia, faz. Porque se não fizer, você vai dar brecha para perder o jogo. E foi isso que aconteceu. O Fortaleza criou oportunidade, só que não matou o jogo. Os goleiros de ambos os lados fizeram boas intervenções. Os dois goleiros fizeram boas intervenções, porque senão esse placar de 1-0 poderia ter sido maior, poderia ter sido um 3-2, um 4-3, poderia, porque os times, principalmente no segundo tempo, criaram oportunidades ali que os goleiros fizeram boas intervenções. Então, os goleiros justificaram o salário recebido nesse jogo. E o Fortaleza criou oportunidade, só que não marcou. E o Bahia melhorou, como eu falei, tinha melhorado. E aí vai passando o tempo, os jogadores vão cansando, vão afrouxando um pouco mais da marcação. E aí o Bahia deu uma melhorada, porque a marcação afrouxou e o Bahia conseguiu tocar. O Everton Ribeiro ficou, por exemplo, ficou muito livre. Boa parte do segundo tempo o Everton Ribeiro ficou livre. E junto com os gols perdidos que o Fortaleza estava perdendo, aqui atrás o Tite começou a entregar a paçoca. Os jogadores da frente não estavam concluindo bem e o Tite começou a entregar a paçoca. Entregou a paçoca lá pro... Rapaz, deixa eu gravar aqui. Ainda não gravei o nome dele. Estupiñán, né? O Estupiñán deu uma vacilada, o Estupiñán quase que faz o gol. Acho que teve uma bola na trave também, acho que é do Biel, se eu não estiver enganado, ou foi defesa do goleiro. E aí saiu o gol do Bahia, o Jean Lucas tomando a frente do Tite e fazendo gol de cabeça. Aquela bola é pro zagueiro atacar a bola. O Tite ficou esperando a bola. Ele ficou esperando. O Jean Lucas tomou a frente e meteu gol de cabeça. Aquilo ali é para ele ir em direção. Porque se o Tite vai em direção à bola, ele ia bater ali. O Jean Lucas poderia até cabecear, mas teria um choque ali. De repente desviava. Mas não, o Tite ficou esperando a bola. Ou seja, o Tite falhou. Ponto. Já tinha entregue a paçoca, quase que toma o gol. Aí depois ajoelhou, meteu a mão na cabeça. E no gol, na minha opinião, o Tite falhou de novo. Só que agora não deu jeito. Gol do Bahia. E aí o Fortaleza vai para cima, faz 3 mudanças. Na primeira bola do o Machuca. O Machuca me recebe a bola é lançada do lado direito para o meio. O zagueiro do Bahia tenta tirar, dá uma casquinha, a bola sobra para o Machuca e o goleiro. Ele poderia fazer qualquer coisa. O goleiro do Bahia já estava caindo para o lado. Se ele dá uma pedalada e joga para o lado esquerdo, ele ia passar pelo goleiro. Aí é quando eu falo, lógico, eu não estou comparando, mas eu fico vendo o Ronaldo Fenômeno, o Romário. Olha, o cara perdendo um gol desse, meu irmão, eles têm até uma taquicardia. Ele não pode ser, como é que o cara perdeu um gol desse? Não dá, irmão. Cara, aquele treino que você faz, todo time faz, do atacante vir com o goleiro mano a mano para fazer o gol, porra, não é possível. Porra, ou o cara treina bem, quando chega na hora do gol, bate um cagaço, porque ele ficou cara a cara, o goleiro do Bahia já estava caindo. Era só ele balançar o corpo e tirar, ou para um lado ou para o outro, pô. Mas não, ele não fez nenhuma coisa nem outra, tentou chutar. O goleiro do Bahia fez uma grande defesa e salvou o Bahia. E depois teve no final a falta, atido pelo acho que foi o... Deixa eu pegar aqui. O Lucero que entrou, bateu uma falta, quase que faz o gol, mas irmão,
Não deu. Então, cara, por que que o Bahia venceu? Porque o Bahia, nas chances que criou, que não foi muitas, foi eficiente. E o Fortaleza, nas chances que criou, que foram até mais do que o Bahia, não foi eficiente. Então, triunfo justo do Bahia. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!